E a gente começa o programa falando sobre mais um vexame de Janja, a primeira-dama, né, que gosta de acompanhar Lula nas viagens, inclusive vai com uma certa antecedência, acho que é para se preparar para os discursos que ela inventa de fazer mesmo sem nenhuma necessidade, aliás, de uma forma até nada polida, porque quem não está previsto para falar não deveria falar, mesmo assim. Ela se manifestou diante de ninguém mais, ninguém menos que o ditador, né, chinês Xi Jinping, criticando o TikTok, o aplicativo chinês. E aí ela levou uma invertida de Xi Jinping, está sendo bem criticada, inclusive por veículos que normalmente passam pano para a Janja aqui no Brasil. Então foi algo realmente feio. Depois Lula veio tentar defendê-la, disse que, na verdade, era ele que estava falando sobre o assunto, ela só complementou, ficou preocupado porque a imprensa vazou essa informação de um evento fechado e tudo mais. Enfim, algo que, mais uma vez, né, a gente vê Janja prejudicando o próprio governo Lula, um tiro no pé, uma cena até feia e deselegante, né, Frederico? Com certeza, Mari. Mais uma postura lamentável aí da primeira-dama, que a gente sabe que vem colecionando polêmicas desde o início do governo Lula, porque não sabe ou não quer saber o seu papel enquanto primeira-dama. A gente, historicamente, no Brasil, teve várias primeiras-damas que se portavam de acordo ali com a posição, né, de primeira-dama. Cito o exemplo aqui da própria Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma formação, inclusive acadêmica, muito sólida, e poucos momentos ali você vai se recordar de ela aparecendo ou querendo, né, se meter em qualquer assunto do governo. A própria Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer, também com uma postura, né, como diz até lá, bela, recatada e do lar, inclusive, né, foi muito polêmica, mas justamente porque ela não aparecia, tinha uma postura condizente ali com esse cargo, por assim dizer, de primeira-dama. A própria Michele Bolsonaro, que até tinha uma atuação um pouco mais intensa, mas jamais me lembro de nenhum momento do governo dela indo viajar com o presidente Bolsonaro e tentar se intrometer ali em reuniões oficiais do governo brasileiro com outros governos do mundo. Ou, exemplo aí de primeiras damas de outros países, a própria Melania Trump, mulher do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também sempre com uma postura muito sóbria, inclusive reconhecida por essa postura, e também de não tentar interferir ali em assuntos de governo. Então, a dona Janja aí, que lembramos aqui de um episódio em que ela já, né, se dirigiu ao Elon Musk, dono da rede social Twitter, da Tesla, da SpaceX, de forma desrespeitosa. Nós tivemos aquele episódio em novembro de 2024, quando um senhor acabou se suicidando, infelizmente, na frente do Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, e ela se referiu a esse senhor como bestão. Então você vê que uma mulher que não tem a mínima noção do decoro que se espera do cargo de primeira-dama, e esse incidente aí, quando você tem essas reuniões oficiais que envolvem ali autoridades de vários países, há sempre um protocolo muito rígido a ser seguido. Né? Se você vai ali, inclusive os diplomatas, quando vão lá para o Itamaraty, onde eles recebem a formação da carreira de diplomata, há uma questão sempre ali do cerimonial, a etiqueta dessas reuniões, e quem tem ali voz nessas reuniões são as autoridades de ambos os países, seja o presidente da República, o presidente, né, o ministro das Relações Exteriores e os demais ministros ali, autoridades legislativas que eventualmente acompanham aí o presidente da República nessas viagens internacionais. Então ela, nesse sentido, furou o protocolo ao se dirigir diretamente ao Xi Jinping, fazendo uma opinião sobre a questão, segundo reportado, da ascensão da direita e que o algoritmo do TikTok favoreceria a direita brasileira e o que ele poderia fazer enquanto, considerando que é uma empresa chinesa, o que o Xi Jinping poderia fazer. O Lula ficou bem irritado, na verdade, que essa intromissão da primeira-dama acabou vazando pela imprensa, porque ela foi feita numa reunião fechada. E ele, inclusive, pelo que se parece, essa reunião vazou pela boca de algum dos ministros do Lula. Ele, muito irritado, disse que ela não é uma cidadã de segunda classe. Não, de fato, ela não é uma cidadã de segunda classe, mas era primeira-dama, e espera-se que a primeira-dama tenha ali uma conduta adequada à posição dela. Nós tivemos o papelão já dela ir 6 dias antes para a Rússia para passear com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Ela fez uma agenda de alta relevância para o Brasil, foi visitar um museu, fez inclusive uma sessão lá do filme Ainda Estou Aqui. Então, e ainda você vê como essa postura atual do governo brasileiro tem gerado incômodos fora do país, que inclusive o voo da Janja que se dirigiu à Rússia foi negado a autorização por 3 países para que o
o avião brasileiro passasse pelo território da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Você vê porque esses países que têm uma postura muito crítica em relação à atuação do Putin, especialmente na questão da guerra da Ucrânia, negaram autorização para o governo brasileiro cruzar ali os ares para se dirigir a Moscou. Então você vê essa postura da Janja condiz, na verdade, com a postura do governo Lula em relação aos temas internacionais, se alinhando aí às piores ditaduras do mundo. E nos recordando ainda que o Lula também, nessa entrevista irritada que ele deu aos veículos falando sobre a participação da Janja nessa reunião, ele falou que pediu ao Xi Jinping que enviasse um representante do governo chinês para eventualmente ensinar o governo brasileiro sobre como regulamentar as redes sociais. Nós sabemos que a China é o modelo no mundo mais autoritário, para não dizer totalitário, em que não há propriamente liberdade de expressão dos cidadãos. Os cidadãos chineses não têm liberdade de expressão para vocalizar ali suas opiniões, especialmente opiniões eventualmente críticas ao governo chinês. Pra vocês terem noção, o Xi Jinping ele é muito comparado ao ursinho Puff. Então, é proibido nas redes sociais, por exemplo, você usar a figura do ursinho, mas não para se referir ao próprio Xi Jinping, em qualquer circunstância. Você vê, ou a palavra democracia mesmo. Se você tenta digitar a palavra democracia, por exemplo, no WhatsApp, na versão chinesa, obviamente, do WhatsApp, porque o WhatsApp não é permitido na China, você também não consegue, inclusive, digitar palavras como direitos humanos, liberdade, democracia. Então, é o país do mundo, dos países do mundo, como a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, em que os cidadãos não têm liberdade de expressão, e preocupa muito que o Lula diga que um representante do governo chinês viria para o Brasil para se intrometer num tema tão caro, ainda mais considerando até que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o senador Ângelo Coronel, que era o presidente da CPI do Covid, que hoje é um aliado do Lula, ele, no auge ali da CPI do Covid, das fake news, ele acabou se dirigindo à Rússia também ali em busca do modelo russo para combater o que eles chamam de desinformação no Brasil. Então preocupa muito que o Lula tenha dado essa declaração, ainda mais considerando a tentativa do governo de aprovar o PL das fake news, o PL 2630, que já foi aprovado no Senado e que está hoje em discussão na Câmara dos Deputados, que tem o objetivo claro de calar a boca dos cidadãos brasileiros, e nesse sentido, essa declaração do Lula é extremamente preocupante, ainda mais a gente sabendo tanto da postura do governo do PT quanto do STF em relação à liberdade de expressão e às demais liberdades individuais no Brasil, Mari.